Faça assim. 5, diga 5. O que quer dizer 5? Diga, faltam 5 dias para o nosso congresso. Vai ser poderoso, vai ser maravilhoso, vai ser sobrenatural. Agora preste atenção. O congresso começa na sexta-feira às 19h30. E vocês já perceberam que a gente não atrasa para começar as coisas. Então se prepare, se organize, pensando, vai começar lá pelas 8. Não, vamos começar às 19h30, porque a gente começa no horário e termina no... Acabou. Isso na sexta. Sábado de manhã às 9 horas, nós teremos um tempo muito especial para os pastores, com o pastor Luciano Subirá, lá no CETOC. E teremos aqui no centro as salas de inspiração. Vai ser um tempo muito precioso também para as nossas coberturas. No sábado à noite começaremos às 19 horas. Que horas? 19 horas. E no domingo nós teremos apenas uma reunião às 18 horas, também lá no ginásio poliesportivo Dom Bosco. Então todo o nosso congresso vai ser lá, sexta, sábado e domingo. E você vai sexta, vai sábado e vai domingo. Vou repetir para as ovelhas queridas. Você vai sexta, você vai sábado e você vai no domingo. No sábado à noite nós teremos o fruto fiel das coberturas. Então nós, como igreja evangélica, vamos todos de cor preta, que é a nossa cor. Agora no domingo às 18 horas teremos o fruto fiel da igreja evangélica, cada 12 com a sua geração, com as suas cores. Bem entendido? Compreendido? Digam amém. Agora chegou a hora da delícia, que é a palavra de Deus. Então não permita agora que alguém fale com você mais. Agora é a hora para você se voltar completamente para Deus, porque tudo que o diabo quer é não permitir que a palavra chegue no seu coração, para que você continue da mesma forma. E Deus quer te levar para um novo nível de relacionamento com Ele e de uma vida vitoriosa. Eu estava pronto para ministrar a palavra que eu ministrei no domingo passado, no culto das 19, ampliando um pouco mais o poder criativo da palavra. Esta palavra foi extraordinária, foi maravilhosa, e você pode entrar no YouTube ou pode ir lá no podcast e se cadastrar e ouvir no seu celular. Já está lá disponível. Então eu não vou ministrar mais esta palavra hoje. Pode ser que lá na frente o Espírito Santo fala, volte e ministre aquela palavra, e eu ministro a mesma palavra, se preciso for 10 vezes, 20 vezes, não tem problema não. Se o Espírito Santo ordenar, estou fazendo. Mas ontem pela manhã eu comecei a estudar e a meditar, e Deus foi me dando uma palavra. Então ontem eu trabalhei a manhã toda na palavra, e até quase 1h da madrugada eu estava trabalhando nesta palavra para ministrar a você, e eu sei que vai ser uma palavra poderosa na sua vida. Deus me mostrou os traumas e também as perturbações e as neuroses na vida de Saul, e como tudo começou, e como vencer isto. Eu estava pensando nesse tema, depois eu fui ampliando o tema, e depois você vai entender a ampliação do tema, e o que precisa ser ampliado dentro de você, para você vencer as neuroses e as perturbações da alma. Você conhece alguém assim, que fica perturbado de vez em quando? Sim ou não? Alguns dizem assim, a perturbação mora na minha casa. Interessante porque as perturbações na alma de Saul começaram a partir do momento que ele ouve o povo e faz o que o povo queria que ele fizesse, e deixa de fazer aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Aí começaram as perturbações e as neuroses na alma de Saul, quando ele ouve o povo e deixa de ouvir a Deus. Algumas pessoas entre o povo para agradar o povo e a Deus querem agradar o povo.
e perde a presença de Deus. A presença de Deus na vida de Saul era que lhe dava paz, porque é impossível ter paz sem a presença de Deus. Você pode estar entre os melhores amigos, mas se não tiver a presença de Deus, a paz não é perfeita, a paz não é completa. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, o versículo de número 14, diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito da parte de Deus, um espírito maligno da parte do Senhor veio sobre ele. Não é um pouco estranho isso? Mas é exatamente o que aconteceu. Porque ele começou a ouvir o povo e não obedecer a Deus, o Espírito do Senhor saiu dele, e um espírito da parte do Senhor, um espírito maligno. Alguém pode perguntar assim, mas como que pode? Deus tem um espírito maligno? Lógico que o espírito maligno, Deus simplesmente permitiu e ordenou que é do outro lado, para dar uma encostadinha ali em Saul, e ele fica um pouco, ou de veras, perturbado. Em meio a essas perturbações e neuroses, chegaram a ele e disseram: olha, é bom que você contrate alguém ou traga alguém para que toque um instrumento, porque quando se tocar um instrumento, é possível que você dê uma relaxada, e esse espírito aí dê uma adormecida, e você volte a ter paz. Então ele ordenou que se trouxesse alguém que tocasse. No capítulo 16, o versículo 17, diz assim: disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem, e traze-o a mim. Buscai um homem que toque bem. Não era qualquer pessoa, era uma pessoa que tocasse bem. Versículo 18: respondeu um dos moços: vi um homem de Jessé o belemita, vi um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar bem, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha que extraordinário. Saul buscava apenas uma qualidade, alguém que tocasse bem. E ele pergunta se alguém conhecia alguém que tocasse bem. E alguém vai levantar a mão e vai dizer assim: olha, eu conheço alguém que toca bem. Mas ele vai além, diz: ele é forte, ele é valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Dentre todas essas características de Davi, eu creio que a mais importante era a presença do Senhor na vida dele. Diga: a presença do Senhor na vida dele. Interessante, porque nem os irmãos de Davi viam essas qualidades nele. Na verdade, diante dos olhos dos seus irmãos, ele era até desprezado. Dentro da sua própria casa, ele não era reconhecido, e essas qualidades os próprios irmãos não viam nele. É possível que algumas qualidades que estão dentro de nós ainda não afloraram a nossa alma, a nossa mente, e é possível que muita gente nem tenha percebido, mas há coisas preciosas aí dentro de você. Diga para o teu irmão: há coisas preciosas dentro de você. Interessante, porque o rei estava atormentado. Quando Davi tocava, vinha um alívio. Mas a pressão sobre Saul vai aumentar. A pressão psicológica vai aumentar. Ele vai ficar um pouquinho mais atormentado. Observe no capítulo 17. No capítulo 17 é o grande conflito, é o grande desafio. Porque quando Israel se preparava para a guerra, para a batalha, saía do arraial dos filisteus um tanque de guerra.
Golias. As palavras de Golias causavam pavor no coração de Davi, e não só em Davi, em todo o seu exército. Observe isso. Saul. Obrigado, Espírito Santo. As palavras de Golias causavam pavor no coração de Saul. 40 dias. O exército se preparava para a batalha. De repente saía aquele homem, 3 metros de altura. Imagina, 3 metros de altura, dá quase isso aqui. Davi, 1,60 m e pouquinho. O Antônio Carlos é grande, né? Fica em pé, Antônio Carlos. Olha o tamanho desse homem. Luana, você é privilegiada, hein? Porque você também não é pequenininha. Foi muita oração, né? Muita oração. Muito poder, né? Foi muita oração. Olha o tamanho, quantos você mede? 2 e 4. Quem mede uns 60 por aí? Tem alguém com uns 60? Eu tô ficando a Larissa, né? Vem aqui, Larissa. Olha só. Isso foi coisa do Ovídio. A Larissa é filha do pastor Joaquim, pastora Neuza. Quantos não conheciam essa princesa? Ó, depois eu vou mostrar a proposta. Depois eu vou falar sobre isso, eu vou apresentar você, tá bom? Chega aqui mais pertinho. Olha só, mais pertinho um pouquinho. Não, na frente. Aí, olha para ele. Meu irmão, isso é 2 metros. Agora o camarada aumentava mais 1 metro, 3 metros. Olha a diferença. Era de causar pavor. Mas na verdade, ele não estava simplesmente assim. Ele trazia sobre ele toda uma farda, uma indumentária, preparado para a guerra. O homem era esquisito, era como um tanque de guerra. Diante dele ainda tinha um escudeiro. Pode sentar lá, filha. Ainda tinha um escudeiro. 3 metros, 1,60 m. O que Davi trazia com ele? Uma harpa, um estilingue e umas pedras. Se você fosse apostar, em quem você apostaria? Olhando para o natural, agora você sabe, lógico que eu vou apostar em Davi. Você já sabe que ele venceu a guerra. Mas se tivéssemos que apostar ali naquele dia, todos, com certeza na bolsa lá, iriam cravar no gigante. Atente para o texto. A guerra é de palavras. As palavras, elas têm poder para corroer a nossa força, o nosso humor, a nossa alegria. Ou tem poder para nos estabelecer numa dimensão acima. Observe aqui no capítulo 17, versículo 8. Parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e eu o ferir, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o ferir, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Diga palavras. Versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ouvindo Saul e todo o seu exército as palavras do filisteu, temeram muito. As palavras que aquele gigante falava amedrontava o rei e todo o seu exército.
Davi é enviado pelo seu pai. Na verdade, nesse tempo, Davi, ele ia para estar com o rei e voltava para sua casa. De tempo em tempo, ele ia estar com o rei para tocar o seu instrumento, a sua harpa, para aliviar o rei daquelas perturbações e das neuroses provocadas pela presença de um espírito maligno. E agora, o seu pai o envia para que ele fosse ter com seus irmãos, para saber como eles estavam. E quando ele chega no acampamento, ele entra ali naquele cenário de guerra. E é interessante que, observe, Davi, ele ouviu as mesmas palavras que Saul ouvia. Davi ouviu as mesmas palavras que o exército de Saul ouvia. Mas atente para o texto, 1 Samuel 17, agora venha para o versículo 23. Vamos para o versículo 23. 1 Samuel 17, 23. Observe esse texto. Diz assim: estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Davi ouviu. O que você tem ouvido nesses dias que tem perturbado a sua alma? Eu preparei uma imagenzinha para você ver. Satanás, ora ele grita para chamar a sua atenção e amedrontar você, mas tem hora que ele é muito sutil, ele fala aos teus ouvidos. Observe esta imagenzinha. Projeta aí, filha. Olha como ele fala de vez em quando, para perturbar você. Solta lá. Ué. Não dá? Vai tentando. Olha, daqui a pouquinho vocês vão ouvir que ela vai conseguir lá. Satanás, ele fala de várias formas. Algumas pessoas já sabem porque já conhecem o vídeo. Esse macaquinho fala no ouvido desse perturbado aí, ele fala assim: o Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Repete um pouquinho. Ó. Solta aí. De novo. Ué, isso já é outro, não? Olha o que ele fala. Ó, virou o Satanás ali agora. Deixa pra lá. Olha como Satanás fala para perturbar a cabeça das pessoas. O Palmeiras não tem mundial. Então como que o diabo fala? Ele fala de várias formas para perturbar a sua alma. Ouça o que eu vou dizer para você. Davi, ele entrou no cenário de guerra e ele ouviu as mesmas palavras que Saul ouvira, que trouxe tanta perturbação. Mas também ele ouviu algo que lhe chama a atenção. As palavras de Golias não dizia nada, não afetava o seu coração. Agora observe o que ele vai ouvir, como que numa conversa informal. Vamos para frente um pouquinho. No capítulo 20, no versículo 24. Quando todos os homens de guerra viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Quando Golias se apresenta e falam as mesmas palavras, e Davi ouve aquelas palavras, todos correram. Mas olha o que vai acontecer com Davi. 25. Diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Subiu para afrontar a Israel. Agora preste atenção. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará a casa de seu pai livre de imposto em Israel. Olha só a proposta.
Essa é a voz que deve ser aumentada no seu volume, a voz da recompensa. Quando a voz da recompensa é ativada e o seu volume é aumentado aos seus ouvidos, toda perturbação e neurose cai por terra. Escuta o que eu estou dizendo. Interessante, porque Golias, ele gritava da mesma forma que ele gritou nas vezes anteriores, mas os gritos de Golias não chamam a atenção de Davi. Agora, em meio a uma conversa informal junto aos soldados, eles estavam falando entre si: vocês ouviram e vocês viram o que o rei disse a respeito do homem que vencer este gigante, tirar a afronta que está sobre Israel? Vocês ouviram? E eles falaram o que o rei havia dito. O rei o acumulará de grandes riquezas. O rei vai fazer dele uma pessoa rica. Vai casar com a filha do rei. A proposta. E a casa do seu pai vai ser livre de imposto em Israel. Davi disse: essa conversa que eu quero ouvir. Fala de novo, repete. Tem gente que fica 24 horas com as neuroses e os pensamentos provenientes do inferno. Satanás sussurrando aos ouvidos. Qual é a voz que tem chegado aos seus ouvidos? E qual é a voz que você tem dado crédito nesses dias? Pessoas estão amedrontadas, aterrorizadas diante de tudo que tem acontecido na nação. Mas você pode aumentar o volume da recompensa para aqueles que servem a Deus. É interessante porque a forma que o gigante se manifestava não tinha como não ver, não perceber, não tinha como não incomodar. Aumenta o volume da recompensa. Esta voz que vai dar crédito. Eles estavam em Gilgal. Disse assim: os filhos dos profetas vieram para mim aqui. Eu sei. Disse: olha, permanece aqui. Jericó. Outros profetas vieram. Palavras liberadas para o que? A alma. Aqueles aqui ele não entra. Bocha de Davi. Dos seus valentes diz assim, preste atenção. Diz assim: aquele que assumir o comando da tropa e entrar na cidade de Jerusalém e tomar, vai se tornar chefe, vai se tornar comandante. Joabe disse: deixa comigo. Joabe não ouve o que aqueles que habitavam em Jerusalém diziam. Joabe, ele está focado aonde? Na promessa, na recompensa. Se você focar os seus olhos e os seus ouvidos na voz da recompensa, essas perturbações e neuroses vão ser quebradas na sua alma, na sua mente, e você vai viver em paz. Com toda certeza, nós vivemos um momento muito propício para a expansão do Evangelho na nossa cidade e na nossa nação. Pelo menos um amém do pastor Joaquim. Glória a Deus, pastor, pela sua vida. Agora, algumas pessoas, elas estão focadas e os seus ouvidos, o som é outro. Nós estamos diante das maiores possibilidades de influência dos nossos dias. É a forma que vemos e é como ouvimos a voz do Espírito. Aumente o som da recompensa e diminua o som da voz do inimigo, mesmo que o inimigo se pareça amigo e more dentro da sua própria casa. Chegou a hora do crescimento, da frutificação, da multiplicação. Nada e nem ninguém vai poder nos deter, porque
porque estamos debaixo do decreto profético, da palavra profética liberada por Jesus, lá no norte de Israel, em Cesareia de Filipe. Chegou a hora, diga para o seu irmão, chegou a hora. Eu não estou compreendendo muito bem aquele relógio. Que horas são aí? 6 horas? 18 horas. Então temos mais um pouquinho. Diga, temos mais um pouquinho. Vamos lá para a gente encerrar esse momento. Para Apocalipse. Apocalipse. Observe que há algo extraordinário. Estas são palavras de Jesus. Diga, palavras de Jesus. Ao invés de você aumentar a voz da incredulidade e da dúvida, aumente a voz da fé. Observe aqui comigo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: que seja ativado dentro de você o som dos céus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Olha isso. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. 25. O que tendes, retende, até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Diga a voz da recompensa. Capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Versículo 11. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu nome. Capítulo 3, 21 e 22 diz assim: ao que vencer, dar-te-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A frase de Paulo, ele diz assim, tem me chamado a atenção, me chamou a atenção, tem marcado esses dias a minha vida. Para mim o viver é Cristo, para mim o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. É lucro ser honesto, é lucro falar a verdade, é lucro ser santo, é lucro se dispor a servir com toda a intensidade, é lucro viver a piedade. A Bíblia fala a respeito da piedade como uma grande fonte de lucro, quando ela é feita com contentamento. Ao que vencer, qual é a voz que você tem ouvido nesses dias? Saul estava completamente perturbado na sua alma, porque a voz que ele conseguia ouvir não era a voz de Deus, era somente a voz do inimigo. Ao invés dele atentar para a palavra de Deus, ele atentava para as palavras que vinham direcionadas pelo inimigo. Hoje você pode decidir aumentar o volume da voz da recompensa. Há uma grande recompensa da parte de Deus para aqueles que o buscam. Aumente o som. Não permita que a voz negativa domine a sua mente, domine a sua alma. Foque teu olhar na promessa. Foque o seu olhar naquele que criou os céus e a terra, que é maior do que qualquer coisa,
Para algumas pessoas até parece que Satanás é maior do que Deus, porque o foco está no lugar errado. Hoje você pode aumentar o som, o volume da voz da recompensa. Diz aí, o que vai acontecer com o homem que vencer o inimigo? O que vai acontecer com quem enfrentar este gigante, este Golias, e prevalecer contra ele? O rei o acumulará de grandes riquezas. Vai se casar com a filha do rei, e a casa do seu pai vai ser livre de impostos em Israel. Esta era a voz que Davi pediu que aumentasse o som, aumentasse o volume, não a voz do filisteu. Para ele não interessava o que o filisteu falava, bradava, gritava. Os seus ouvidos estavam fechados para o filisteu, e os seus ouvidos estavam abertos para a recompensa. Muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos para a recompensa vinda da parte de Deus, e ampliamos o som que vem da parte de uma influência religiosa, que quando, e a penitência era o quê? Você vai orar ou rezar, virou o quê? Penitência. Isso está impregnado aos nossos ouvidos e os espias de impossibilidade. Josué e Caleb, eles disseram simplesmente assim: mas ele nos colocará na terra. O sol é uma terra que emana, e a terra emana leite. Cortados mesmo. Eu quero as vozes, que não é a voz do Deus, que as